vocês riram? Vocês acharam engraçado? Só eu sei o que já passei nessa minha vida. Eu sei a dificuldade que é. Meus lindos, deixa eu externar algo para vocês, explicar, né? Todos sabem do meu posicionamento político, naquilo que eu acredito, nos valores que eu creio. E nessa semana eu estive orando pela prefeita, vice-prefeito, pelos vereadores, na posse das autoridades dessa cidade. E alguns pensaram, o apóstolo está lá com a Marília, apoiando isso. Não, gente, não tem nada disso. Eu sou boca de Deus em qualquer lugar. Eu tenho que ser boca de Deus aqui na igreja, tenho que ser boca de Deus na Câmara, tenho que ser boca de Deus na favela, tenho que ser boca de Deus em todos os lugares. Se eu tenho oportunidade de falar da palavra de Deus, eu vou negligenciar de maneira alguma. Então não se trata de maneira alguma, de forma alguma, um apoio, isto, aquilo. Mas o meu papel, e algo que eu tive que mudar dentro de mim, porque eu não aceitava. Na verdade, foi a primeira vez que eu aceitei as outras, recusei todas. Ano passado, o governador do estado me chamou para que eu pudesse tomar um café com ele, eu recusei o café com o governador, com o meu Zema, porque eu sempre fui contra o Zema, sempre fui contra de estar sentado em mesas, em rodas como essa. Mas só que no decorrer do ano passado, o pastor, eu estava orando a Deus nesse sentido, porque isso prejudica, porque se Deus me chamou como um instrumento, eu tenho que levar a palavra de Deus onde quer que Ele queira. E o pastor John esteve conosco de Londres, e o pastor John, ele entregou a palavra profética e disse que Deus me mostrava claramente que eu era ponta de lança nessa nação. Eu não deveria recusar os lugares que Ele estava me levando, ainda que eu não concordasse. Eu podia entender, porque era coisas que eu estava orando a Deus nesse sentido. O presidente esteve, eu fui entrar em contato comigo na inauguração de um viaduto, se eu poderia fazer a cerimônia. Eu recusei a presença do próprio presidente da República nesse sentido. Essa negação não vem de hoje. Mas Deus tem me cobrado, e a gente tem que rever alguns conceitos. Esses convites acontecem porque, para a glória de Jesus, Ele sabe que em nenhum momento, nunca sentei para negociar com nenhum político dessa cidade. Nunca. Sabe que eu não sou partidário nesse sentido, de maneira alguma. Eu amo a palavra, eu anuncio a palavra. E se quis o Senhor, assim, que eu falasse da palavra nessa oportunidade, era uma responsabilidade minha. Não cabe a mim colocar as minhas questões partidárias à frente da palavra de Deus. A palavra está acima de direita, de esquerda, de centro. É a palavra de Deus. Quem está comigo nessa fé? É a palavra de Deus. E Deus tem feito essas coisas. Então, tem coisas que a gente tem aberto portas, nesse sentido, coisas que, no ano passado, talvez vocês também não ficaram sabendo, houve um grande mandado de prisão aqui na região de Contagem, Esmeraldas, Betim, BH, várias regiões de Minas Gerais. Estavam aqui reunidos mais ou menos em torno de quase 100, né? Uns 80 delegados, inspetores, agentes do serviço secreto, estiveram aqui na CEI, na madrugada, saindo daqui para poder cumprir a ordem de prisão. Então, este ministério é um ministério que é uma referência no sentido de ser um ministério sério, um ministério comprometido. Então, tem coisas que acontecem, eu me alegro no Senhor, e esses princípios nós não podemos negociar. Não podemos não podemos ser conhecidos como uma igreja de falcatrua, de engano, de mentira, mas uma igreja que é referência na seriedade, no cumprimento da palavra de Deus. Você está comigo nessa fé?
Isso é por causa de vocês, pelo compromisso de vocês. Isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Apóstolo não falou, não poderia falar. Hoje sim, já passaram já 2 meses. Uns 2 meses. Hoje eu posso compartilhar sobre isso. E tantas outras coisas. Que na medida que o Senhor for permitindo, eu vou compartilhando com vocês. Nós somos luz, fomos chamados para ser sal, para a glória do nome daquele que é digno de receber toda a honra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palma àquele que é digno, àquele que é fiel. Bendito seja o nosso Deus. Meus lindos, a palavra que eu tenho para compartilhar com os amados nesta noite está em Mateus, no capítulo 17. Mateus 17, verso 14. Tive que falar isso porque eles já tiraram fotos, das fotos que saiu, começou a marcar em história. O novo aliado, gente, fiz mais. Mateus 17, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele, senão por meio de oração e de jejum. Curva a cabeça, sentado mesmo. Pai, graças te damos, ó Deus, nesta noite. Fala aos nossos corações, meu Pai, de maneira que possamos sair deste lugar renovados, restaurados, curados pela Tua palavra. Nos traga entendimento. Precisamos de compreensão. Precisamos de entendimento das Sagradas Escrituras. Que Teu Espírito Santo fale em nossas vidas. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus lindos, o texto fala a respeito de um processo de libertação que aconteceu na vida de um jovem, de um garoto. A questão que o pai levou para os discípulos, para que os discípulos pudessem estar orando e expulsando o que havia na vida daquele garoto. Mas apesar deles orarem, fazer aquilo que estava acostumado a fazer, aquele garoto não ficou liberto. Os discípulos não entenderam. Tempo depois, chega Jesus. Certamente, acredito que se Jesus estava orando e falando com o Senhor. Quando ele chega agora, o pai do garoto procura Jesus e fala de uma forma até mesmo que irônica, dizendo: o meu garoto, meu filho, ele tem problemas desde a sua infância. Eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar, não puderam fazer nada. Questionando Jesus. Em outras palavras, não estou entendendo, por que para uns acontece e para o meu filho não? Jesus pergunta, em outro texto vai dizer mais sobre isso. Jesus pergunta sobre ele, se ele tinha fé. E ele diz, ele é bem sincero e fala: ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E Jesus então expulsa aquele demônio. A Bíblia fala que ele se jogava no fogo, ora na água. Uma manifestação lunático, como se fosse uma manifestação meio que tivesse tendo um ataque epilético.
é como se estivesse tendo uma epilepsia, um ataque. Jesus expulsa, repreende. Ele de imediato, ele é curado, ele é liberto. No particular agora, os discípulos chamam Jesus, certamente meio que envergonhado pela situação. Ele pergunta: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? O que houve que nós não conseguimos expulsar? Jesus respondeu para eles que a casta de demônios, primeiro adverte dizendo por causa da fé de vocês, que é pequena. E no final, ele diz, a casta de demônios, que somente vai sair através de jejum e oração. É sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite, sobre as armas espirituais, as armas da fé. Quais seriam as armas da fé? Oração e jejum. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Jejum. Quando eu falo de oração, antes de vocês chegarem até aqui, nós estamos orando pela vida de vocês. A oração é a única forma de você conseguir se conectar com Deus. Certamente você já ouviu muito sobre oração, mas eu quero que nesta noite você ouça de uma forma diferente. A oração, ela é transcendental. A oração é a única que consegue transcender, saindo do chamado campo físico para atingir um campo metafísico, para atingir o campo espiritual. A oração é o único meio que faz com que você seja tirado deste mundo aqui e entre em outro mundo, em outra atmosfera. A oração é a única forma que você tem de conectar-se ao Pai. Somente através da oração. Mas afinal, o que é oração e qual é o tipo de oração? Em Tiago, no capítulo 5, verso 17, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quando Jesus repreendeu, falou com os discípulos, repreendeu o demônio, e agora explicou para os discípulos o porquê que aquele demônio não saiu, Jesus disse primeiramente, por causa da fé de vocês que é pequena. Vocês têm uma fé muito pequena. E afinal, o que é fé? Quando você vai agora para Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11 diz que a fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu creio que existe mediante a fé. A fé é trazer à existência. No meu campo físico, da maneira como eu estou vendo, não existe. Mas pela fé, eu trago à existência. Quando Jesus repreende, Jesus fala assim: vocês não têm fé suficiente. Há muitas pessoas que misturam fé com esperança. Há muitas pessoas que têm esperança que as coisas vão acontecer. Ele tem esperança que o seu casamento será restaurado. Ele tem esperança que a tua família será restaurada. Ele tem esperança que ele será curado. E qual que é a diferença da esperança e da fé? A esperança é aquilo que eu espero. Eu estou aguardando. A fé é aquilo que eu trago à existência. Na esperança pode existir dúvida. Na fé não existe dúvida. Há muitas pessoas que têm esperança e mistura isto com a fé. Há problema ter esperança de maneira alguma. A esperança, ela é boa. A esperança, ela alimenta a sua alma, ela tranquiliza. Mas a fé é diferente. Porque a fé, ela faz com que as coisas aconteçam. Para a fé, não existe possibilidade diferente. Não houve nenhum momento que alguém levasse uma pessoa enferma para Jesus, e Jesus respondeu para ela tem que aguardar, porque ainda não é o momento. Pelo contrário,
em toda situação houve milagres. Em toda situação houve cura, houve libertação. Por que não acontece nos dias de hoje? Os milagres que outrora ocorriam. Porque hoje é uma igreja que vive muito de esperança e de pouca fé. O que faz os milagres é a fé. A fé é dividida em três. Nós temos a chamada fé salvífica. O que é fé salvífica? É crer no Senhor Jesus Cristo. Essa fé salvífica é aquela que vai te levar a viver a eternidade com Jesus. Todo aquele, aí você vai lá para Romanos, no capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessar, teu coração crer que Jesus morreu dentre os mortos, você será salvo. Isso é fé salvífica. Eu creio que Jesus viveu nessa terra, Jesus morreu, ressuscitou, está vivo sentado à direita do Pai, irá voltar para buscar a sua igreja. Essa fé que vai te levar a viver uma eternidade com Jesus. Muitas pessoas que aqui estão nesta noite serão salvas. Estão aqui porque crê na Bíblia Sagrada. Estão aqui porque crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. A segunda fé, que é a chamada fé natural. Essa fé natural, ela é independente e diferente daquilo que você crê. Nós estamos programando viajarmos na quarta-feira, viajarmos para Fortaleza, tirarmos um dia de descanso. Fui lá, comprei a passagem aérea, já estou me programando, já arrumei, já ajustei os próximos 15 dias, porque eu não lido com a possibilidade que o avião possa cair. Eu não lido com a possibilidade que vá acontecer alguma coisa. O que é isso? É chamado fé natural. A fé natural que faz com que você entre no avião e marque com a pessoa te aguardar no outro aeroporto, mesmo sem saber se você vai chegar do outro lado. A fé natural, ela é independente, indiferente daquilo que você crê. Todo, até mesmo ateu, tem a sua fé natural. Você faz suas dívidas crendo que você vai conseguir pagá-las. Você vai lá, financia um apartamento em 30 anos, sem saber se você vai viver esses 30 anos. Ninguém sabe. Isso é fé natural. E essa fé natural, todos têm essa fé natural. Independente da sua religião, independente da sua crença. E tem a terceira fé, que é chamada fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé que Jesus disse aqui. É a fé que traz existência àquilo que ainda não existe. Essa fé sobrenatural é que fez com que, por exemplo, Pedro caminhasse sobre as águas. Naturalmente, é impossível um homem caminhar sobre as águas, porque dentro de uma visão, dentro da física, é impossível. O homem, ele certamente vai submergir. Mas só que a fé sobrenatural eu já vejo eu chegando do outro lado, mas tem água, a água se afunda. Na fé não tem questionamento, na fé não tem se, e se não tem se, eu chegarei do outro lado. Na esperança, eu caminho e penso, Pedro caminhou sobre as águas, de repente eu posso caminhar sobre as águas, eu coloco os meus pés e eu afundo, porque eu quero caminhar debaixo de uma esperança daquilo que daquilo que Pedro fez. Mas quando é a fé, eu nem penso numa possibilidade diferente do que não chegar do outro lado. Então, quando eu falo de fé, acerca, por exemplo, de cura, de milagre, você não está com a esperança de o Senhor, Ele pode curar a minha doença. O Senhor, eu creio que Ele pode trazer cura à minha família, ao meu filho, à minha filha. Na fé, não. Eu não tenho doença, eu já estou curado, eu já vejo a cura. Mas eu estou vendo enfermidade, você está vendo enfermidade, eu já estou vendo o meu corpo restaurado, não há dúvida. Quem está crendo nisso nessa noite? Isto é fé. Isto é fé sobrenatural. E aqui é um campo que poucos conseguem navegar. Poucos conseguem viver.
esse campo do sobrenatural. E é isso que Jesus respondeu a respeito. Sabe, eu já tive situação, já contei para vocês. Eu fui trabalhar num sábado, e eu trabalhava na parte do almoxerifado. E nós cumprimos plantões. Mas esse dia nós fomos com um serviço que estava acumulado, eu fui trabalhar nesse dia. Mas ninguém sabia que eu estava lá. Eu estava no almoxerifado, organizando algumas coisas e tal, ninguém sabia que eu estava. Terminei, eu estava trabalhando, na hora que eu vou embora, o que acontece? A portaria está fechada. O cadeadão está passado. Como é que eu abro? E agora? E era uma era que não tínhamos, como nós temos hoje, telefone, celular, isso e aquilo. Então é agora, como eu vou fazer? Entrar em contato com quem? Vou fazer o quê? Isso era um sábado. Eu estava ali preso, dentro da empresa. Me restou somente uma coisa. É aquilo que é o mais poderoso que está à disposição de nós. A fé e a oração. Eu voltei e comecei a orar. Já comecei a visualizar aquela porta aberta. Eu comecei a visualizar aquele cadeado aberto. Eu já contei isso em outra oportunidade para vocês. Eu fui orando em fé, declarando esse texto de Hebreus 11, trazendo existência, já visualizando, já trazendo existência. De repente, quando eu volto agora à portaria, está o cadeado aberto. Quem fez isso? O autor da nossa fé. Você crê nisso? Você crê nisso? Se ele fez com cadeado, ele não pode fazer com o que na tua vida? Pode fazer o que na tua vida? Eu tive situação de chegar em casa, portão fechado, na mesma fé, cadeado trancado, sem chave, sem nada, colocar a mão no cadeado e começar a orar, e de repente cadeado, abrir. Eu tive situação, nós vamos fazer um trabalho missionário, de repente nós estamos voltando agora, acaba o combustível, sem combustível nenhum. E a gente, onde tem um posto? Meu Deus do céu, onde que é um posto? Isso e aquilo, e agora nós vamos arrumar, eu vou arrumar, aquele desespero todo. Hoje que é onde que aquela chamada, aquela linha que dá acesso a Confins, não tinha aquele acesso antes. E nós que vamos fazer na fé. Gente, arranjamos uma vasilha lá. De repente, vamos colocar águas, que andamos até encontrar um lugar que pudesse pedir para colocar água. Encheu de água. Eu falei, o senhor não transformou água em vinho? Por que não pode transformar água em combustível? Água em gasolina. Pegamos, enchemos e começamos a orar. Senhor, Tu és o mesmo, o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. Então nós cremos que em nome de Jesus, agora, a partir de agora, não é mais uma água. Nós estamos diante de uma gasolina. Abriu o tanque, enchemos lá dentro. Virou na hora, pegou. Aleluia! E fomos. Paramos no posto. Aí quem estava comigo falou assim, e aí? Eles me chamaram de Atim. E aí, Atim? Vai pedir para tirar a água que está lá dentro? Que água, meu irmão? Foi gasolina. Cadê sua fé? Deus faz essas coisas. Eu me lembro que um tempo atrás, nós estávamos em cima. Eu estava com, se não me engano, eu estava com R$10, se não me engano era isso, R$10 no pulso. Era o que eu tinha para colocar de combustível. Era pouco. Nós estávamos na parte de cima. Eu coloquei os R$10 e de repente o tanque estava na reserva. Bateu, lá no talo. Como se tivesse enchido todo o tanque. Eu vi que estava demorando demais. Encheu todo o talo. Aí eu, o que é isso? Paguei os R$10. Meu Deus do céu, tanque cheio. E eu compartilhei isso na igreja. Eu falei, Deus fez isso. O pastor Hudson naquela semana, eu falei assim, como assim que Deus fez com ele? Foi lá, mesma coisa, coloca R$10 para mim, bateu, fechou também. Pergunto ao pastor Hudson, quem lembra dessa história? A pessoa que se lembra, a Wanda lembra, quem é desse tempo? Nós estávamos lá em cima, a Tiara lembra, encheu. Também lembra, a Raquel lembra. Isso começou a acontecer de sequência. Isso é o quê? Trazer à existência o que ainda não existe.
Agora deixa eu dizer uma coisa, nós estamos falando de combustível, nós estamos falando de cadeado, tantas outras, quantas enfermidades o Senhor curou. Eu me lembro que a Delma estava doente, e eles falaram, olha, fizeram uma tomografia, e a cabeça dela estava toda tomada de sangue, toda tomada de sangue, o AVC que já teve, seríssimo. E eu disse, aqui não tem jeito. E a pastora Andréia, ela compartilhou comigo do que havia acontecido. Eu trago uma roupa dela, e ela trouxe a roupa da Delma. Ungi aquela roupa, orei por ela, consagrando ao Senhor. Vai levar no hospital, você vai vestir essa roupa dela. Vai vestir essa roupa nela. E vestiu. 2 dias depois, fizeram uma tomografia. A cabeça toda limpa, sem nenhuma gota de sangue. Os médicos não entenderam, mas isso é por meio da fé, daquele que pode fazer o impossível acontecer. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando milagres da fé. O que Deus faz mediante a fé. Agora qual é o problema? Que às vezes os milagres não acontecem pela pequenez da nossa fé. Tiago 5,17 está dizendo que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. O que Tiago está dizendo aqui? Ele não era um super-homem. Ele era um homem como eu e como você. Ele era sujeito aos mesmos problemas. E ele orou. E ao orar, parou de chover. E ao orar, voltou a chover. Através da oração de Elias, os céus se abriu e os céus se fecharam. Através da oração, um milagre pode acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Talvez você está chegando aqui no início de 2025, talvez muito incrédulo. Ontem nós estávamos conversando, a pastora Kenny estava com a gente, e eu falei, o nosso problema é que nós nos tornamos extremamente racionais. A racionalidade tem nos matado. Tudo para nós tem uma explicação, seja ela científica, filosófica, dentro da psicologia, seja dentro da medicina, e essas explicações meramente humanas têm roubado de nós o exercício da fé. Nós temos explicação para tudo, tudo nós queremos justificar, tudo nós queremos explicar. Tudo para nós tem uma mensagem, na verdade isso é uma palavra sugestiva, na verdade isso é uma resposta do subconsciente. Não, isso na verdade é um problema que ele tem, uma alteração que ele teve dentro da sua bipolaridade de personalidade. Tudo tem uma explicação, seja ela dentro da medicina, dentro da psicologia, dentro talvez de uma resposta filosófica. E nós estamos anulando a fé. Deixa eu dizer uma coisa, eu creio que o meu Jesus, ele não está sentado ao lado do Pai, lá com a barba grande, envelhecido, caducou, já tem 2000 anos, não é o mesmo Jesus. Hoje está andando, segurando ali, talvez, uma bengala, ele mal anda, ele mal caminha, porque está cansado. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. É o mesmo. O que muda são homens, o que muda são as culturas. E a cultura desse tempo tem matado a fé, tem destruído a fé. Você vai ver um monte de pessoas cheias de argumentos filosóficos. São ótimos em debater, são ótimos em argumentar, mas a sua alma está vazia. Porque a única coisa que preenche a alma do homem é Cristo. Cristo é a única resposta para o vazio que há na alma do homem. E eles pensam, não, se eu comprar um carro, eu vou melhorar. Se eu trocar minha casa, eu vou melhorar. Se eu casar, se eu trocar de esposa, as coisas vão melhorar. Não vai melhorar. O vazio vai continuar na tua alma. Porque você foi feito para Deus e tua vida só tem sentido em Deus. Você pode tentar justificar e dizer, os crentes são lunáticos, eu não creio na Bíblia, a Bíblia é ultrapassada, Jesus nunca existiu. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você acha que Jesus nunca existiu, se você acha que Jesus nunca existiu, se você acha que a ressurreição dele é uma falácia, é uma mentira que os discípulos contaram, que as pessoas contaram,
Um dia desse alguém mandou mensagem, um direct para mim, e mandando alguns argumentos de alguns ateus, argumentando sobre a não existência, sobre a crença, sobre o levante, a mentira que levantaram naquele tempo, dizendo que os discípulos mentiram, a fim de enganar todos e criar uma nova religião. Os discípulos mentiram. Deixa eu dizer uma coisa. Se os discípulos mentiram, eles foram demais. Porque Pedro, antes da morte de Jesus, Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Mas depois que Jesus ele ressurge. Há uma ressurreição. Pedro, ele pregou acerca de Jesus até a sua morte. Que conversa é essa, que fofoca é essa, que você sustenta até a sua morte? Pedro tinha tanta certeza daquilo que havia acontecido, que ao ser morto, ele diz: eu não quero ser sepultado na cruz da mesma forma que o meu Senhor foi. Me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Se realmente Jesus nunca existiu, que é uma conversa fiada, o que você justifica, como você explica a maneira como os discípulos dele morreram? Como você explica? Como você explica, passado 2000 anos, todo o Novo Testamento se fecha de uma maneira harmoniosa com toda a palavra de Deus. 1600 anos a Bíblia foi escrita, utilizando-se de 40 homens. 1600 anos foi o período todo, utilizando-se de 40 homens, escrito em lugares diferentes, de forma diferente, papiro, pergaminho, pedra, e toda ela se fecha de uma maneira harmoniosa. Se eu contar alguma coisa para você aqui hoje, e você chegar na tua casa, você já vai mudar a minha narrativa. Você vai adulterar aquilo que você ouviu aqui. Ninguém consegue sustentar a mesma conversa por 2, 3 dias. Imagina sustentar isso por 1600 anos. Então você está deixando de viver aquilo que está à sua disposição. E a fé está aqui explícita na palavra de Deus. Ela está disponível para mim e para você. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver os milagres que a Bíblia fala que nós podemos viver. Eu quero viver os milagres. Preste atenção aqui. Então a oração, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sendo conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha aqui, gente, por isso eu vos digo, tudo, Jesus ensinando, quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Então eu já peço algo, já crendo que isso já aconteceu. Ele não fala que tudo aquilo que você pedir em oração, e você vai ficar aguardando, esperando, mas crê que já aconteceu, será feito. Talvez você, deixe eu dizer, meus lindos, vocês poderiam estar vivendo num outro nível, no sentido espiritual. Vocês poderiam estar vivendo um outro nível espiritual. Quando eu falo um outro nível, não é melhor do que ninguém. Outro nível é com outras experiências diante do Senhor. Mas a sua racionalidade tem te impedido. A sua racionalidade. Apóstolo, mas é porque nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio. Eu sei disso, eu não sou analfabeto funcional, sou psicanalista há quase 20 anos. Eu sei como funcionam as emoções. Eu sei como que acontecem as respostas. Eu sei como que funciona os seus neurotransmissores. Eu sei como que funciona a dopamina, a serotonina. Eu sei, não sou analfabeto funcional, mas entenda uma coisa, tudo isso é resposta muitas vezes daquilo que é espiritual.
Se você anular a sua essência, você é espírito. Você é espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. A sua essência é espiritual. É isso que eu quero que vocês entendam sobre isso. Por que a igreja na Europa esfriou? Porque passou dentro do chamado racionalismo, pela influência do iluminismo. Sabe, as pessoas, elas questionam a existência de Jesus, mas não questionam, por exemplo, a existência de Aristóteles, que não tem um registro sobre ele. Ninguém abriu a boca para falar se Aristóteles existiu ou não. Ninguém questiona sobre a existência de Platão. Utiliza-se das suas metáforas. Mas as pessoas questionam aquilo que muda há 2000 anos a nossa vida, transforma. Questiona. E você deixa de viver o sobrenatural de Deus. Deixa de viver o sobrenatural de Deus. Então, o que Jesus está dizendo para Mateus ali, olha, presta atenção. Se você orar, crede que já recebeu, crendo que já recebeu, assim será feito. Você está entendendo como isso é muito acima do que nós podemos imaginar? Apóstolo, por que eu vejo pessoas acontecendo isso ali e com a minha vida, no entanto? A questão é, como que este Deus, qual é o Deus que você serve? O Deus que você serve, você limita em paredes. O Deus que você serve, você limita a sua capacidade cognitiva. Qual é o Deus que você serve? O Deus que você serve, você limita a distância. Ele está lá no céu e eu estou aqui na terra. O Deus que você serve, é você que estabelece isso. Assim como a alma pensa, ela é. É você que estabelece essas coisas. Se você não, eu creio. A minha fé é num Deus criador de todas as coisas. O Deus eterno. Eu creio naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pedir, pensar, imaginar. Segundo o poder que na minha vida opera. Você já imaginou? É isso que acontece com você ou não? Ou você vai encaixar naquela situação? Homens de pequena fé. Nós compartilhávamos ontem, eu falava a respeito de que Jesus estava indo para Gadara. Quando no meio do caminho uma tempestade. Jesus estava o quê? Dormindo, tirando cochilo. Os discípulos endoida, entra em loucura e fala, o Senhor não se importa que nós venhamos perecer? Ele diz, ele levanta e fala, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Jesus fica indignado, porque Jesus vê um monte de homem cagão, medroso. Porque é isso que às vezes nós somos, homens cagões, medrosos, covardes. Cadê a fé? E onde que vai ter isso? É através da oração. É por isso que a nossa vida, temos que ter uma vida de oração. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. A oração, apóstolo, eu quero isso em minha vida. Eu quero viver isso em minha vida. Eu quero o exercício da minha fé também na minha vida. Então aplique a tua vida em oração. Se você não tem orado até aqui, vira a chave na tua vida. Um mínimo 1 hora de oração. E você vai ver que você vai acessar chaves que você nunca acessou. Você vai ver o que vai acontecer na tua família. Você vai ver o que vai acontecer no teu filho. Enquanto você passou 2024 inteiro preocupado com o teu filho, com tua filha, agora esse ano você vai romper, você vai mudar a situação na oração. Você vai na oração dizer, Senhor, manda os teus anjos de guerra agora, e guarda a vida do meu filho, cerca a minha filha, nenhum mal vai acontecer, praga alguma vai chegar na vida dela. Você está comigo nessa fé? Vocês estão entendendo mesmo? Sim ou não? Mexe quem está ao seu lado. A sua vida nunca vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Mexe com ele, mexe com ele, mexe com ele. Mexe com ele. Meus lindos, a oração
E o que é oração, gente? Orar é falar com Deus. Orar é falar com quem, gente? Com Deus. Então você vai criar a partir de hoje um hábito de oração. Todos os dias, você vai separar pelo menos 1 hora por dia de oração. Separa 20 minutos pela manhã, separa 20 minutos à tarde, separa 20 minutos à noite, mas 1 hora de oração diária, 1 hora de oração. Você vai ver o que o inferno vai fazer, vai recuar, porque ele sabe que a oração é a chave da vitória, a oração é a chave a destronar demônios e entidade. Deixa eu dizer uma coisa, os demônios não têm medo de você, ele tem medo daquilo que você carrega. Demônios não ora e olha para mim e diz, não, eu não vou porque o apóstolo é assim e tal, eu tenho medo porque ele foi consagrado apóstolo, ele foi consagrado como a isso. Não, não é aquilo, não é sobre isso, é a vida de oração. Então não se trata de mim, é de você também, é a sua vida de oração que vai dizer a respeito das guerras que você tem enfrentado. Segundo, o jejum. O que é jejum? Jejum é a preparação espiritual. Mateus 4, verso 1 diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então jejum pode ser preparação espiritual. Qual é o primeiro, gente? Qual é o primeiro? E agora, do jejum, qual é o primeiro do jejum? Jejum pode ser o quê? Preparação espiritual. Qual é o primeiro? O que isso quer dizer? Eu vou entrar no propósito pela minha família. Você vai entrar no propósito da sua família? Vou. Então eu vou fazer 7 dias de jejum em prol. Uma preparação. Jesus vai lá para ser preparado. O Espírito Santo leva ele logo depois do batismo, para ele ser preparado. Então existem algumas guerras espirituais, algumas situações que você vai entrar, que requer da sua vida uma preparação. Essa preparação, ela pode ser por meio de um jejum. Vou fazer um jejum de 7 dias, vou fazer um jejum de 21 dias, vou fazer um jejum de 30 dias, para me preparar para a guerra. O que é essa preparação? Tem pessoas, por exemplo, que saem entrando em guerras espirituais sem antes preparar a sua própria vida. Você pode jejuar em prol daquilo que você irá fazer. A preparação espiritual. Segundo propósito do jejum, você pode jejuar como resposta. Qual é o segundo? Qual é o segundo? Resposta. Daniel 10, versículo 2 diz, naqueles dias Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras, nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Aqui, Daniel estava orando, chamado famoso jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi para uma resposta. Ele estava aguardando uma resposta de Deus. Apóstolo, eu preciso de uma resposta. Então você pode fazer um jejum como o jejum de Daniel. Você pode fazer um jejum na sua vida em prol de buscar uma resposta, seja na área financeira, seja na área espiritual, na área emocional, uma decisão que você precisa tomar. Você pode fazer um jejum com sentido de resposta. Talvez seja um dos jejuns que eu mais faço nesse sentido. Porque às vezes eu vou buscar uma direção de Deus acerca de algumas coisas. Eu preciso de uma resposta. E eu preciso entender qual é a vontade. Eu faço esse tipo de jejum, que é o jejum de resposta. E durante o jejum, preste atenção. Você tem que colocar diante de Deus o teu propósito. Tem pessoas que fazem apenas jejum, mas não colocam diante de Deus qual é o propósito. Eu estou fazendo um jejum de resposta. Eu coloco diante de Deus, Deus, eu estou entrando diante de Ti. Num jejum de consagração. Vou fazer, Senhor, por 21 dias. Não vou me alimentar de carne. Por 21 dias. Por 21 dias, Senhor, eu vou ficar sem comer arroz. Por 21 dias, Senhor, eu vou ficar sem comer feijão. Tem que ser naquilo que você gosta. Porque eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso de uma resposta do Senhor. E aí, todos os dias, dos 21 dias, eu separo em oração para esse jejum específico.
Quem está entendendo até aqui, sim ou não? Apóstolo, eu estou em jejum de oração, jejum de Daniel, mas eu briguei com a minha esposa, quebrei o pau com o meu marido. E aí? Continuo firme no jejum? É o Satanás tentando roubar a minha bênção? Brigou, meus lindos, quebrou o pau, discutiu, seu jejum foi quebrado. Quem entendeu isso aqui? O jejum foi o quê? Quebrado. E agora, o que eu faço? Começo outra vez. Apóstolo, era o 20º dia, não é possível. Começa outra vez. Mais 21 dias. Por que isso? O propósito do jejum é a consagração da sua vida. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quando você brigou, discutiu, manifestou o que? A carne. O jejum é você abster-se, mais do que a carne física, a sua carne almática, emocional. Então você está em jejum, você está em consagração. Então avisa a tua família, minha esposa, minha amada esposa, eu estou em jejum, me ajuda. Meu amado marido, eu estou em jejum e consagração, me ajuda. Quem está entendendo aí, gente? Amém? Fala com a tua esposa que está ao seu lado, me ajuda quando estiver de jejum. Fala com o teu marido aí, me ajuda. Então pode ser como resposta. O jejum também pode ser como arrependimento. Qual pode ser o que, gente? Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto faça com jejuns. Jejuns, com choro e com pranto. Então, arrependimento. Eu fiz algo que não agradou a Deus. A minha família está longe da presença de Deus. Você pode fazer um jejum em prol de arrependimento da sua família, dos erros da sua família. Quem entendeu isso? Após eu fazer um jejum em prol da minha família, em arrependimento. Meus avós sempre aprontaram muito. Meus pais nunca quiseram saber nada com Deus. A minha casa é o lugar da bagunça, o lugar da baderna. Minha casa é o lugar da cachaça. Minha casa é o lugar da prostituição, da mentira. Mas eu farei um jejum em prol da minha família. E aí, qual é o jejum? Você vai todos os dias orar, pedir perdão a Deus em prol da sua família. Quem entendeu isso aqui? Arrependimento. Você também pode fazer o jejum em prol de bênçãos da parte de Deus. Mateus 6,16 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuam. E sim ao Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha a bênção aqui. O que Jesus chama a atenção? Dos hipócritas. Dos hipócritas. Dos fariseus que faziam questão de ser visto pelos outros que estavam em jejum. Tem pessoas que ele está criticando aqui. É porque tem pessoas que fazem questão que as outras saibam que ele está de jejum. Como se ele fosse visto, para que ele possa ser visto como mais espiritual. Jesus está dizendo: lava o teu rosto. Ninguém precisa ver que você está abatido por causa do jejum que você está fazendo. Porque se tem uma coisa que o jejum provoca em nós, é o abatimento. Quem está em jejum, por exemplo, absoluto, você vê esse abatimento claro na sua face. A fome, o semblante cai. E aí a pessoa muitas vezes ela faz questão de mostrar que estava de jejum. Eu sou de raiz penteca. A coisa mais comum nós cometemos esse erro naquele tempo. A pastora se lembra, né? O Kiko também, pastor Kiko também lembra, mas a Elisângela, no tempo da varão de guerra, nós íamos para o jejum, e nós ficávamos às vezes, nós ficávamos no monte, virava noite no monte, nosso jejum absoluto, e me lembro que não podia nem se escovar o dente, porque corria o risco de escovar o dente e pingar uma gota de água na boca. Aí, imagina a nossa mentalidade, nós tínhamos esse pensamento.
E às vezes, aí a pessoa gostava, e aí aquele varão, cheio de unção lá, 5 dias, já batido, chegava, estou na luta, estou na batalha, que semblante abatido, fazia questão de mostrar que estava no jejum. É isso que Jesus repreendeu. Ninguém precisa saber que você está em jejum. Ninguém precisa saber que você está 2 dias sem comer. Ninguém precisa saber que você está 3 dias em consagração com sua família. Para quê? Para ser visto para os homens? Não. Vai lá, lava o teu rosto. Pronto. O teu pai, que em secreto te vê, ele vai te recompensar. Entra no teu quarto, vai falar com ele. Vai falar, Senhor, eu estou em jejum diante de Ti. Senhor, eu estou me consagrando diante do Senhor. E eu creio num Deus que responde àqueles que buscam a sua face. Eu creio no milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu creio. E o Senhor que te vê em secreto, há de abençoar a tua vida de uma forma riquíssima. Você toma posse disso? Dê uma salva de palma. E é isso que está chamando a atenção. Sobre esse jejum, que muitas vezes a pessoa quer ser visto pelos homens, como mais espiritual, Eu vi uma vez, um vídeo, de um pregador, ele está pregando, e ele falou, aí quem estava tocando o teclado, estava errando, na hora do teclado, ele falou, meu filho, toca o teclado direito, sabe por quê? Porque você tem que fazer o melhor para Deus. Eu estou aqui, mas eu fiz jejum a semana toda. Você viu esse vídeo? Você viu ontem? Eu fiz jejum a semana toda. Eu estou aqui, no jejum aqui. Porque eu estou cheio de Deus aqui, mas você está errando tudo aí. Que jejum é esse, meus lindos? Que jejum é esse? Jejum que expõe irmão, que humilha as pessoas. Jejum que faz você brigar com sua família, faz você brigar com seus amigos. O jejum para te aproximar de Deus e não distanciar dele. Vocês estão entendendo? Então Deus, Ele concede bênção também através de jejum. Olha o que diz aqui em Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos perante nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei, e preste atenção, para que pudesse nos defender do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Ele abençoa aquele que jejua também em prol de uma bênção. Então você pode fazer, Deus, eu vou fazer um jejum nessa semana. Para quê? Para uma bênção sobre a minha casa, uma proteção sobre a minha família. Eu vou jejuar em prol do meu filho, eu vou jejuar em prol da minha filha, eu vou jejuar para que o Senhor possa me conceder uma casa nova. Eu vou jejuar. E aqui eu vou para a parte final, e aqui eu encerro. Você pode jejuar também para confirmação, para unção. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e a Saulo, para obras que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Olha para você ver, estava jejuando, estava orando, o Espírito Santo, então ele orientou, para que a igreja os separasse, para que a liderança os separasse. O que isso quer dizer? Às vezes você está no seu coração, olha, eu quero ser separado. Jejua, ora, jejua, ora, jejua, ora. Porque se Deus tiver algo em tua vida, de repente eu vou chegar perto de você, alguém chega a dizer uma coisa, Deus, Ele está separando você para esse ofício. Deus está separando você para ser um diácono. Deus está separando você para ser um presbítero. Deus está separando você para ser um pastor, um profeta, um evangelista, porque você estava jejuando e orando. E o Espírito Santo separa. Estava Paulo jejuando quando o Senhor foi lá e falou com Ananias. Ele estava em jejum e em oração. Quando o Senhor falou, vai lá e separa, ora por ele. Você quer outra confirmação? Vamos lá, Atos 14, 23, e promovendo-lhe isso em cada igreja, a eleição de presbítero, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor aquilo que havia crido. Então, a igreja separa, e aquelas pessoas entraram em oração.
Nós tivemos pessoas no virar do ano que foram ungidas. Aqueles nomes, eles foram levados em oração, em jejum. Nomes de todas as pessoas. Quem está entendendo isso nessa noite? Você está entendendo? Que a partir de hoje, se você quer viver o propósito de Deus na tua vida, você vai viver. Este é o ano do propósito. A tua vida vai ser uma vida pautada de jejum e oração. Você está entendendo? Quem está entendendo isso? Que a sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Em nome de Jesus. Você vai orar como você nunca orou. Nunca orou. Nós estamos desde dezembro de 2023, fazendo live todos os dias, de segunda a sexta, de oração. Depois o Senhor foi me fazer entender, no mês de outubro, que eu não entendia, porque eu havia falado no começo, quem começou na live comigo, sabe que eu falei isso com eles, eu falo, gente, eu não sei o propósito, mas Deus apenas pediu que estivesse orando. Quem lembra disso que eu compartilhei? Vários só lembro, compartilhava, não sabia o motivo. Deus só conduzindo em oração, todos os dias em oração, todos os dias, segunda a sexta, abria mão dos meus compromissos, abria mão da minha agenda, para todos os dias, segunda a sexta em oração, segunda a sexta em oração. Mês de outubro o Senhor fez me entender que um exército estava sendo preparado de intercessores ali. Eu pude entender que Deus estava preparando pessoas de intercessão. E como eu fico feliz quando, por exemplo, conversei com a Stephanie, o Alan, pessoas compartilhando o quanto que a vida dela espiritualmente mudou, ampliou a visão espiritual, a percepção a respeito, a Fernanda compartilhando, a respeito que ela aprendeu a orar através das lives, começou a entender a questão da oração através das lives, e nós passamos o ano inteiro em oração, fora o meu tempo que eu tenho com Deus em oração. Então não estou falando com vocês algo que eu não faço, é algo que eu sei que é extremamente importante, relevante na nossa vida. Um homem e mulher que não tem vida de oração, ele não consegue romper. Ele não consegue romper. E eu quero que você rompa de uma maneira sobrenatural nesse ano. Você vai romper como nunca rompeu. Ó, você não entendeu, você não pegou. Você vai romper. Uou! Aposto que você fica assim, aposto que você fica assim, porque o meu desejo é que isso entre no teu coração, isso possa ser aplicado na tua vida, e você possa viver isso. Se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse abrir, colocar lá dentro, abrir aqui, colocar lá dentro, eu faria. Porque eu entro em desespero, porque o meu desejo é que todos entendam isso, para que possa viver os milagres do Senhor. Aposto, eu estou com um problema sério no meu casamento. Deixa isso entrar, a fé entrar no teu coração. Ele é poderoso para restaurar todas as coisas. Eu estou com um problema sério financeiro. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Eu estou com um problema sério emocional. Ele é poderoso para curar suas emoções. Talvez o que tem faltado é isso. Você tem procurado ajuda com um aqui e outra colar, e não tem procurado ajuda naquele que pode fazer um milagre na tua vida. Vocês estão entendendo isso? Você vai viver os milagres, e você vai testemunhar, você vai me procurar, vai mandar mensagem, apóstolo, eu entendi o que você falou naquela noite, eu entendi, e a minha vida nunca mais foi a mesma, não por causa de mim, mas por causa da palavra dEle. Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus. Meu Deus, estou sentindo fortemente a presença do Senhor. Que presença do Espírito Santo neste lugar.